A força está aqui. Bem-vindos aí, galera. Depois da vinheta, Herói 2000, número 9, ali do mês de abril do ano 2000. Bora lá. Tá aí abrilhantando na capa Dragon Ball Z, Goku de Dragon Ball Z, tudo o que você sempre quis saber. Ô, rima, viu? Toda a trajetória de Todd McFarlane, o maior dos quadrinhos e brinquedos, com toda certeza. Homem-Aranha, novo gibi, novo desenho. Mais um pouco dos bastidores de Star Wars, ali a saga, e Digimon. Pegando aqui também, bora lá. Eu achando bem que todo o editorial ia ter o nome de quem tava escrevendo e tal, mas não mostra. Eu achei que ia mostrar em todos, porque teve um que mostrou daí, teve outro também, e a demais não. Mas aqui, ó, finalmente o vídeo de Star Wars Episódio 1 já está na mão. Aquela coisa da locadora, o VHS, lançado nas locadoras sobre o Episódio 1. Relembrando que George Lucas disse que não ia lançar. Não ia, né? Mas viram lá que teve um lançamento do DVD do Episódio 1, lá logo no ano seguinte, né? Mas já tava lá nas locadoras, bicho, a delírio da galera. A volta do latão, gente, aqui é sobre mais uma série do Robocop, Prime Directives, aqui no caso, quem produziu era a Fireworks, mesma da La Femme Nikita. Lembram da série La Femme Nikita? A história é contada em 4 episódios, e como é de costume nesses casos, todo o elenco, tanto do filme quanto da antiga série, aquela que passou até na Record, agora tinha o desconhecido Paige Fletcher, no caso sendo Murphy, e vários outros atores que fizeram isso. Vocês chegaram a ver? Eu estou tentando lembrar aqui se eu assisti essa série de 4 episódios, mas não me vem realmente à cabeça. Eu só assisti os filmes e aquela série que passava na Record, bem leve, né, diga-se de passagem. Chegaram mais monstros aqui, gente, falando sobre o anime Monster Rancher. De acordo até com o artigo, antes da explosão de Pokémon, já existia um jogo de PlayStation chamado Monster Rancher, né, ali Fazenda de Monstros. E o game, ele virou desenho animado, realmente passou na Rede Globo, legalzinho ele, bacana. Tinha algumas coisas ali, não tinha como você não lembrar de Pokémon, mas uma pegada bem diferente mesmo. Monster Rancher, eu tô tentando lembrar se ele passou ali na mesma época do Shinzo, o excelente anime também, que a Globo transmitiu, né, no programa matutino ali, acho que era da Angélica, não lembro se era Angel Mix, se era Bambu Luai, nossa, que trem todo, mas passava lá de manhã. Então Monster Rancher tinha uma pegada bem bacana, tinha uns monstrinhos realmente e tal, mas eles eram assim, com histórias bem diferentes. E, bicho, tem a parada do CD lá de PlayStation, novo jogo, como é que o personagem vai cair lá no mundo dos jogos e tal. Bem legal, tá? Se a gente for fazer comparação com outros ali da mesma pegada, ele tinha alguns momentos mais sérios quando era com esse personagem, esse lobo, esqueci o nome dele, não sei se era alguma coisa da Tempestade. Não sei se era a Fúria da Tempestade, mas como sempre eu coloco o nome para vocês verem como é que era a adaptação aqui no Brasil, beleza? Logo aqui de papo, Batman é a estrela de um comercial da OnStar, uma empresa de carros ligada a General Motors. Tudo dark, lembra os filmes dirigidos por Tim Burton. Aí mostrando aqui, né, o Batman numa propaganda de carros. Pokémon no café da manhã, aqui era aquelas lá fora, pelo menos na época, lançando o cereal da turminha aí de Pikachu e companhia. O segredo de Speed Racer lá na Herói número 1, nova fase ali, né, da 2000, falamos que esse gibi está saindo nos Estados Unidos e agora chega a vez de anunciá-los por aqui no Brasil. Não acompanhei o gibi, o quadrinho do Speed Racer, pessoal. Se alguém leu e curtiu, a minha pegada sempre foi o anime mesmo assim, o clássico, né? Todo mundo tomando leite, uma campanha lá nos Estados Unidos em relação para incentivar a galera a tomar mais leite devido ao cálcio, aquela coisa toda, né? Primeiro começou com gente famosa, eu acho que numa dessas heróis tem até o Angel, que tomou leite, né, cara? Fica aqueles bigodinhos, aqui no caso eles colocaram o Superman e o Batman com seus bigodinhos de leite, cara. E olha só o bigodinho aqui, ó, brincadeira, cara. Campanha é tudo. Digimon tem quadrinhos, isso aqui muito interessante, cara, que
Isso aqui já foi lançado em 2000, falando sobre o quadrinho do Digimon. E ele, bicho, sendo desenhado por um brasileiro, Daniel Horn, ou Daniel HDR. Cara, tive o maior prazer de conhecer o Daniel. FIC, né? Festival Internacional de Quadrinhos de 2003, quando teve em Belo Horizonte. Na Casa do Conde, estava lá, no mesmo dia, estava o Daniel HDR, estava o Alexandre Nagado, o Fábio Yabu também estava lá, cara, foi uma galera que a gente conhecia assim, pessoalmente, muito bacana. E anos depois eu reencontrei ele na Comic Con, firme e forte lá, trabalhando também, cara. Um traço muito bacana dele ali, ó, com as ferinhas digitais que estavam caindo na moda e no gosto popular também. A novela do Coveney, isso aqui, bicho, aconteceu. Enquanto você rala feito um louco para ganhar aquela graninha suada no final do mês, a Fox oferece para o David Coveney um salário de $1 milhão por episódio, porque ele não estava querendo participar do 8º ano. E, cara, realmente não participou. O do Coveney fica ausente nesse 8º ano, entra o Dodgett. Eu estou tentando lembrar que foi na 7ª ou na 8ª temporada que entra o Dodgett, trabalhando ali no enredo, que o personagem do Fox Mulder desapareceu por causa de alguns resultados de tramas lá e tudo já falados assim dentro da série de Arquivo X. O do Coveney ele volta a aparecer realmente na 9ª temporada e, cara, com episódios, minha opinião de novo, muito bacanas. Mas ele estava muito naquela coisa de não querer voltar para o 8º ano. Já a Dana Scully, ali a Gillian Anderson, né, ela tinha que participar por causa do contrato, né, ou seja, já não estavam aquela coisa toda, né, gente, com Arquivo X. Uma pena. Também, cara, segurar muita qualidade com séries assim extensas, né, não é fácil. Então sempre tem aqueles seus altos e baixos, né? Por que não com Arquivo X? Até que Star Trek tem até hoje, outra franquia que eu amo de paixão. Starship Troopers vira animação, lembra daquele Tropas Estelares, pessoal? Pois é, aqui tinha virado uma versão animada, que chegou até a passar também na Rede Globo, nas manhãs. Tá bem bacana, bem ali, seguindo a trajetória da guerra contra os insetos, né, do que o primeiro filme mostrou. Tem um anime muito bom, viu, também, de Starship Troopers. Eu recomendo demais para vocês. E aqui a novidade que estava faltando, que já temos a nossa Lara. No caso, quem que estava pronta ali, já convocada para encarnar Lara Croft em Tomb Raider. A grande Angelina Jolie, cara, que aí, né, nos deu 2 filmes, presenteou 2 filmes. Tem aquela coisa assim, para variar em relação aos elementos dos jogos, a personagem em si, mas pô, ela mandou bem. Ela mandou bem. As outras que vieram depois, ok, fizeram filmes bons também, mas sei lá, acho que mais pelo fato da nostalgia mesmo e de primeiro impacto, ela ainda é lembrada com muito carinho. Madonna Maravilha, essa aqui é boa, gente. Boato. A Madonna, ela estava sendo escolhida para ser a Mulher Maravilha no cinema. Mano, a gente sabe que isso não aconteceu. Ok, beleza, mas era pura boataria. Isso era aquela coisa de tentando sondar, né, vários artistas, atrizes e tudo mais, para também encarnar o papel de uma grande personagem da DC Comics no cinema. Mas sabemos muito bem quem que teve essa graça, né? A Linda Carter ali na série, muito bacana, nossa, inesquecível. Participação dela também em Smallville e outros episódios dentro da série CW, mas vimos que foi Gal Gadot, né, que estrelou ali na sua participação em Batman Super-Homem vs Super-Homem, né? A Origem da Justiça. Bem legal. Cartoon Descobre o Brasil. Aqui, pessoal, era uma campanha, era uma comemoração que estava rolando ali para os 500 anos do Brasil. E o Cartoon Network estava com uma programação especial ali, trabalhando com os seus personagens ali, retratando esse contexto histórico, né, da descoberta do nosso país, cara, bicho. E na zoeira, lógico, né? Olha aqui o Dexter. Mais embaixo nós temos X-Men na reta final, mostrando mais 2 fotos aqui do Grosso, o Ray Park, né, já como Grosso, e o Hugh Jackman como Wolverine, dando uns close aqui, bem bacana. Os alienígenas chegaram, Roosevelt chegou a passar também de manhã. Não acompanhei muitos episódios, mas era legal, tinha uma pegada mais séria, uma turminha aí, bicho, que eram extraterrestres, né, cara, que foram criados por pais humanos, né, com risco de correr ali e serem descobertos. Enquanto isso era aquela coisa bem barrados no baile também, viu? Final Fantasy na rede, se você é um daqueles fãs ardorosos da saga Final Fantasy, que adora grudar na tela toda vez que aparece uma cena de computação gráfica, pode começar a fazer a festa. Ano que vem estreia o aguardado Final Fantasy Movie. Gente, aquele filme que saiu, opa, deu uma balançada aqui, é aquele filme que tinha saído
Era pra ser um Final Fantasy mais fiel. Bicho, aquilo ali o pessoal xingou pra caramba. Nada contra a produção em relação a efeitos, qualidade gráfica e tudo mais. Mas aquela coisa toda de Final Fantasy ali, bicho, ficou faltando muito. Aqui até uma cena do Scald, a menina do Final Fantasy VIII, tá? Que não tem nada a ver com o filme que saiu posteriormente. Nossa, sacanagem. Aqui sobre o Demolidor, coisas que você jamais saberia se a Herói não tivesse contado, ou se você, né, não tivesse lido quadrinho, só sabendo alguma coisa assim dos quadrinhos. Era a respeito de quando eles tinham criado ali um parceiro, cachorro, para o Demolidor, cara. Mas isso não foi pra frente, não. Isso foi só algo assim bem de início, né, cara? Uma tentativa e erro que ainda bem que não levaram muito pra frente. O nome dele ia ser qual, cara? Eu tava até olhando aqui, deixa eu ver aqui. Ah, Lightning, The Super Dog. Nossa, cara, Lightning. Pois é, enfim. Ainda bem que não seguiu. Mais coisas legais aqui, personagens clássicos da DC. Aqui seguindo esses daquela mesma leva do Kid Flash. E aqui dois personagens clássicos, a Barda e o Senhor Milagre, que eu curto muito a história desse personagem também, bem legal. Aqui uma pelúcia, né, cara, do Batmirim. E olha o que tem do lado aqui, pessoal. Isso em 2000. O PlayStation 2, o console mais potente da atualidade. Olha aí em 2000 qual que era o potente que se falava, né, velho? E olha como é que era o formato dele, não era nem o Slim. Tá, era aquele cachotão bonitão, tinha um cooler filé ali, cara. E não tinha, gente, nenhuma previsão ainda dele descer aqui no Brasil. Tá? Eu tive sorte ali em 2001, acredito. Um amigo meu, uma tia dele mandou um PlayStation lá de fora. E nós ficamos jogando Devil May Cry em preto e branco, só vocês terem ideia. Mas era desse aqui mesmo, ó. Muito legal, cara. Cool Sites, mais uns aqui sobre o Kevin Smith. A Wizard World, da revista Wizard, e Airtoons, sobre desenhos de aviões. Ok? Aqui, Dragon Ball, as aventuras perdidas de Goku. As aventuras perdidas de Goku, gente, entra de novo aqui, a Herói resolveu voltar, trazer um pouco mais minuciosamente a saga que não terminou no SBT, para você compreender um pouco mais os conceitos que o Z apresentou ali na Bandeirantes, né? Aí contando mais uma vez, repito, com mais detalhes, mais informações, algumas curiosidades sobre a fase ali do Goku até a Torre de Karin, quando ele foi derrotado a primeira vez pelo tal Pai Pai. E dali pra frente, o SBT não tinha passado, né, e tal. E aí tem um leque muito grande de acontecimentos, sabe? Dos outros torneios, quando o Goku conhece o Chaos e o Tenshinhan. A luta do Tenshinhan com o Jack Chun é muito boa, cara, bacana demais. É quando vocês conhecem também o Piccolo Daimao, bem aqui, ó, um dos grandes vilões da saga Dragon Ball, tá? E depois o próprio Piccolo também, ou seja, cara, bicho, é muito grande ali o número de acontecimentos, até você entender que o Goku, no final da saga Dragon Ball, ele casa com a Titi, realmente, né, ele cumpre a promessa de casar com a filha do Rei Cutelo, correto? Que até mostra o casamento deles, mas muitos outros acontecimentos antes. Justamente para quem já acompanhava esse contexto, não se espantava tanto com o que foi apresentado nos primeiros episódios de Dragon Ball Z, né, que é com a chegada de Raditz e tudo mais. E ainda atrás aqui o Hironobu Kageyama, mostrando aqui, né, quem canta as músicas de abertura originais. Ali no caso o Hironobu cantando tanto de anime, tanto de jogos de Dragon Ball também. Aí ele tem, nossa, uma que eu lembro aqui é o Final Bolt, por exemplo, do PlayStation 1, Dragon Ball GT Final Bolt, ele na abertura, e dentre outros aí muitos também. Então aqui a Herói ela trouxe mais curiosidades que, pra época, era muita novidade pra galera que não acompanhava a Herói, não acompanhava outras revistas que pegavam muito aquele segmento anime, né, que já falava de Dragon Ball há muito tempo. Aí aqui resolveram trazer mais informações. Aqui uma delas, por exemplo, ó, quer ver isso? Hoje é normal, mas aqui, ó, Goku é mulher? Não, mas no Japão a senhora chamada Masako Nozawa fez a voz do Son Goku. Ela fez o Son Goku, fez do Gohan, fez do Goten, pra quem lembra, né, cara? Então essas curiosidades que pra época o pessoal, opa, como assim? E aqui um pouco sobre Começando do Zero, John Byrne recontando toda a origem do Homem-Aranha. Tá? Em alguns aspectos aqui teve gente que não curtiu muito a pegada do Byrne,
porque segundo as críticas ele ficou um pouco com medo de ousar coisas assim mais novas, né, dentre outras, com o nosso Aracnídeo. Depois de toda aquela coisa que aconteceu durante e depois da saga dos clones. Aqui o Aranha invade a ficção científica, é aquele Aranha Unlimited, vocês lembram da série do Aranha, Homem-Aranha Unlimited, que ele vai parar num outro planeta, né, cara, e para ajudar o filho do JJ, Jameson, e vão também, cara, o Venom e o Carnificina. Então, assim, é aquele que ele tem até um relógio, que a roupa dele, o uniforme dele é todo de nanotecnologia. O traço é legal pra caramba, mas é um Homem-Aranha muito diferente do que a gente estava acostumado, viu? Aqui sobre Star Wars, que bacana isso aqui pegou legal pra caramba, né? Jar Jar, Darth Maul, Qui-Gon, Amidala ali, o rosto dele aqui, ó, Darth Maul ficou legal pra caramba. A volta da ameaça fantasma. Prepare a tecla pause. Star Wars Ameaça Fantasma está sendo lançado em vídeo. Aqui para falar um pouco mais sobre algumas informações especiais que o VHS tinha também, né? Com você curtindo o primeiro filme em casa, com aquele direito de stop, pause, câmera lenta, que com certeza até a revista fala, mas é verdade. Quando eu assisti a primeira vez, eu ficava voltando toda hora para ver aquela luta de sabre do Qui-Gon, do Darth Maul e o Obi-Wan. E aquela última troca muito legal. Virou até meme, não sei porquê, porque foi uma coreografia muito bacana, viu, cara? Muito bacana mesmo. Cheia de novidades. Então aquela luta, verdade? Nossa, tinha que voltar várias vezes, com toda certeza. Aí aqui uma promoção para você ganhar o VHS de Star Wars, tá? Mostrando que você teria que fazer uns desenhos de personagem. E mandar para lá. Eu não mandei não, como vocês bem viram, eu nem destaquei a folha. E aqui sobre o Digimon, né, trazendo aqui mais informações sobre os meninos, os Digi escolhidos, e os Digimons amigos deles, né, que enfrentavam a trajetória dentro do mundo digital para voltarem para casa e impedir Devilmon de conquistar o mundo digital. Cara, teve muitas lutas bacanas ali na primeira fase. Digimon é uma coisa que é sempre gostoso de conversar, cara. É grande, nossa, tem coisa demais, viu? Mas aí a gente deixa para um outro vídeo se fosse falar só dele. Aqui o cara mais cool do planeta, muito bacana também, um dossiê que eles fazem aqui sobre o Todd McFarlane, o criador do Spawn, desde a sua vida de arremessador promissor do beisebol, tá, até ser o criador de um dos maiores personagens. Antes de falar dos maiores personagens do quadrinho, falar do seu trabalho nos quadrinhos, falar toda a reformulação que ele fez com o Homem-Aranha, onde ele trabalhou lá na Marvel, quando ele e mais outros desenhistas fundaram a Image Comics, né? Quando ele fundou também a sua McFarlane Toys, que com toda certeza ali, bicho, sucesso. Olha esse Violeto aqui, que bacana, sabe? Aí já mostrando aqui direto com o Violeto em relação à criação do Spawn, cara. Um super-herói, né? Um anti-herói, um personagem dos quadrinhos, assim. Muito conhecido, muito reconhecido mundialmente pelo trabalho desse cara aqui, o Todd McFarlane. Tem muita coisa aqui bacana, que vale demais ser ler. Sobre o Correio da Herói, mais 2 páginas com correspondências de São Paulo, Espírito Santo, mais uma de São Paulo. Temos um e-mail também aqui, vindo de São Paulo, aqui através do e-mail, tá? E essa aqui foi legal demais, o Freeza e o Vegeta, cada um arrebentando aqui, ó, segurando o Mil e o outro segurando o Pikachu, cara, quebrado eles na porrada, né? Aqui uma do mangá muito bacana também, tá? E esse aqui do Homem-Aranha, bem legal ali com o Abutre. E esse aqui é o rosto que eles arrumam do Elvis, né, cara? Ai, ai. E aqui é a voz do cartoon, da narração referente ao que estava acontecendo no Cartoon Network, principalmente naquela fase que eu falei para vocês em relação à Terra Vista, né, que é o nome do projeto lá, que eles fizeram para homenagear os 500 anos de descobrimento do Brasil. Então eu achei bem legal essa parte aqui. Ele responde algumas perguntinhas, né? No caso aqui foi uma reportagem feita pelo Clayton Campos, e a voz por trás, né, de que estava fazendo essas vozes era justamente ele aqui, ó, o Carlos Tureta. É ele quem cria todas aquelas piadinhas que você vê na emissora e também é o responsável direto por Terra Vista, tá? Justamente aqui, ó, ele com os demais personagens. Eu achei interessante isso aqui no finalzinho da revista, sobre leia uma piada por dia para não morrer de rir. Um livro de tiras de comédia, mostrando uns aqui bem legais, de um pernilongo, de um unicórnio vencendo por um chifre, tá?
Esse do peixinho aqui falando que peixe não solta só bolhas de ar, né? Enfim, soltou um puma aqui, né, galera? Um galo que vai lá acordar o seu dono e dizendo que deveria ganhar mais, já que o dono dele é surdo, então não adiantava ele cantar. O sapo da língua presa é uma zoeira demais da conta. E essa aqui, velho, vou botar uma dúzia de ovos. Nha! Consegui. O duro foi botar a caixinha nova. É umas tirinhas assim, bem bacana, viu, cara? De fazer rir, realmente. Fechando aqui com mais coisas exclusivas do Nintendo ali, do Pokémon Stadium, do 64, viu, galera? Aqui, dessas curiosidades da revista número 9 da Herói 2000, ok? Aqui no canal, tá? Essa aí eu tenho certeza que eu fui muito mais rápido, mais ali, saca? Mostrando só um pouquinho mais dinâmico sobre as curiosidades desse exemplar. Valeu? Obrigado demais por vocês terem me seguido aí. Logicamente, vamos vir com a 10 aí. Já vou dar um spoiler para vocês, tá? Na 10 tem um Ultra na parada. Quem se arrisca a saber quem que é? Até a próxima. Curta e compartilha.